O champanhe borbulhava em flutes de cristal, espelhando a dança cintilante das luzes de um lustre imponente. Do topo de uma escadaria de mármore, Ricardo Carvalho observava a cena, o seu fato impecável um contraste gritante com a expressão ausente nos seus olhos azul-acinzentados. Abaixo, centenas de convidados em trajes de gala enchiam o salão principal da sua mansão na Quinta da Carvalheira, o seu riso e conversa criando um zumbido constante que ecoava pelas paredes ornamentadas. Um empregado passou, oferecendo uma taça. Ricardo aceitou-a mecanicamente, os dedos a roçarem o ouro do seu relógio de pulso, uma edição limitada, Patek Philippe, um presente do seu conselho de administração. Deu um gole, mal registrando o sabor do vintage Dom Perignon no seu palato. Feliz aniversário, Sr. Carvalho, interrompeu uma voz alegre os seus pensamentos. Era a Teresa, a sua assistente pessoal, radiante num vestido vermelho. Os convidados estão a perguntar quando fará o seu discurso. Ricardo acenou com a cabeça, o seu olhar varrendo o salão. Políticos, celebridades, titãs da indústria, todos reunidos para celebrar o seu 45º aniversário. Todos estavam lá, exceto alguém que genuinamente se importasse. Descendo as escadas, Ricardo navegou pela multidão com a graça praticada de um homem habituado a ser o centro das atenções. Apertos de mão firmes, sorrisos educados, palavras vazias de parabéns. Uma dança social que ele conhecia de cor. "Ricardo, meu rapaz!" bradou o senador Oliveira, a sua barriga proeminente a pressionar contra um colete de seda. "Aquele último negócio que fizeste na Ásia. Brilhante! Deves estar a nadar em dinheiro agora, hã?" Ricardo forçou um sorriso. "Apenas mais um dia no escritório, senador." Escapando da conversa, encontrou-se em frente a uma parede de janelas com vista para os jardins iluminados. O seu reflexo olhava de volta para ele. Cabelos grisalhos nas têmporas, linhas em redor dos olhos. O rosto de um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Um toque no seu cotovelo trouxe-o de volta ao presente. Era a Inês, a It Girl do momento, a sua acompanhante para a noite, arranjada pela sua equipa de relações públicas. "Ricardo, querido", ela ronronou. "Vamos dançar?" Ele virou-se, notando os olhares invejosos de outros homens. A Inês era deslumbrante, sem dúvida, mas os seus olhos verdes não tinham profundidade. O seu riso nunca chegava verdadeiramente aos seus ouvidos. "Claro", respondeu ele, guiando-a para a pista de dança. Enquanto se moviam ao som da música da orquestra, Ricardo não pôde deixar de notar os casais ao seu redor. Mãos entrelaçadas, olhares mútuos, sorrisos genuínos. Conexões reais que pareciam estar para além do seu alcance. A música terminou e Ricardo desculpou-se, dirigindo-se ao bar. O barman já tinha o seu uísque favorito pronto, um Macallan de 25 anos. Ricardo pegou nele, captando novamente o seu próprio reflexo no espelho atrás do bar. Por um momento, ele viu para além da fachada do magnata de sucesso. Viu o rapaz que sonhava em mudar o mundo, o jovem que jurou que nunca se tornaria como o seu pai. Frio, distante, obcecado pelo trabalho. Em que ponto se tinha tornado naquilo que mais temia? O tilintar de uma colher contra uma flute de champanhe cortou o ar. Era a hora do seu discurso. Ricardo caminhou para o centro do salão, todos os olhos postos nele. Limpou a garganta, endireitou a gravata. As palavras fluíram automaticamente, um discurso bem ensaiado sobre sucesso, gratidão e uma visão para o futuro. E é com grande orgulho que anuncio a expansão das indústrias Carvalho para... A sua voz ecoou pelo salão, mas os seus olhos vaguearam. Rostos sorridentes, expressões impressionadas, mas ninguém que o conhecesse verdadeiramente, ninguém que se importasse com o homem para além do império. Concluindo o seu discurso, Ricardo ergueu a sua taça para mais um ano de conquistas. A multidão aplaudiu, as taças tilintaram. Ricardo bebeu, o uísque a queimar-lhe a garganta. Por um breve momento, ele fechou os olhos e permitiu-se sentir tudo. O vazio, a solidão, o anseio por algo mais. Quando os abriu, o seu sorriso estava de volta ao lugar. A festa continuou à sua volta, uma sinfonia de risos, música e conversas superficiais.
Ricardo Carvalho, o magnata bilionário, estava no centro de tudo, mas nunca se sentira tão só. Enquanto se preparava para mais uma ronda de socialização, o seu telemóvel vibrou no bolso. Ricardo ignorou-o. Afinal, que notícia poderia ser importante o suficiente para interromper a festa de aniversário do homem que tinha tudo? Mal sabia ele que aquela chamada perdida estava prestes a mudar a sua vida para sempre. O telemóvel vibrou novamente, mais insistente desta vez. Irritado com a interrupção, Ricardo franziu o sobrolho. Quem se atrevia a ligar-lhe repetidamente no seu aniversário? Desculpou-se de um grupo de investidores e moveu-se para um canto mais sossegado do salão. Ricardo Carvalho atendeu ele, o seu tom frio e profissional. Senhor Carvalho, a voz do outro lado soava urgente, feminina. Daqui é a enfermeira Maria, do Hospital de Santa Maria. Precisa de vir imediatamente. As suas filhas acabaram de nascer. O mundo pareceu congelar. Ricardo pestanejou, convencido de que tinha ouvido mal. Desculpe, o quê? Perguntou ele, um riso nervoso a escapar-lhe dos lábios. Acho que há um engano. Eu não tenho filhas. Senhor, a enfermeira insistiu, a sua voz agora mais gentil. Não há engano. Gêmeas. Nasceram há 20 minutos. A mãe, ela não sobreviveu ao parto. Ricardo sentiu as suas pernas cederem. Encostou-se à parede mais próxima, o coração a bater descompassadamente no peito. Isso é impossível. Eu não... Quem é a mãe? Houve uma pausa do outro lado. Depois, quase num sussurro. Isabela. O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Imagens cintilaram na sua mente. Um bar em Lisboa, uns olhos verdes hipnotizantes, risos sob lençóis de seda. Isabela, repetiu ele, a sua voz mal audível. A festa movimentada à sua volta pareceu desvanecer-se. Ricardo estava de volta àquele momento, há 9 meses. Flashback. O bar do hotel era um oásis de calma após um dia frenético de negociações. Ricardo afrouxou a gravata, pedindo o seu uísque habitual. Foi quando a viu. Isabela. Cabelo castanho caindo em ondas suaves, olhos verdes que pareciam conter universos inteiros. Ela sorriu e Ricardo sentiu algo agitar-se dentro dele, algo há muito adormecido. Conversaram durante horas sobre viagens, sonhos, desilusões. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu-se vivo. Quando os seus lábios se encontraram no elevador, foi como se o mundo explodisse em cor. A noite que se seguiu foi um turbilhão de paixão, risos e promessas sussurradas. Mas quando o sol nasceu, ela tinha partido. Sem número de telefone, sem apelido. Apenas um bilhete. Obrigada por me fazeres acreditar de novo em magia. Fim do flashback. Senhor Carvalho, ainda está aí? A voz da enfermeira trouxe-o de volta ao presente. Ricardo engoliu em seco, a sua mente a girar. Sim, eu estarei aí o mais rápido possível. Desligou, sentindo-se tonto. Filhas, gêmeas. Isabela partiu. As palavras dançavam na sua mente, recusando-se a fazer sentido. Movendo-se como num sonho, Ricardo atravessou o salão. Os convidados cumprimentavam-no. As taças eram erguidas em sua honra, mas ele mal registrava nada disso. Os seus olhos varreram a sala, pousando na Teresa, a sua assistente. Teresa! Chamou ele, a voz rouca. Preciso de ir agora. Os olhos dela arregalaram-se de preocupação. Ricardo, o que aconteceu? Estás pálido. Ele abanou a cabeça, incapaz de explicar. Cancela tudo. Diz-lhes que tive uma emergência familiar. As sobrancelhas da Teresa ergueram-se de surpresa. Ricardo nunca mencionava a família. Claro, mas ele já se afastava, ignorando os olhares confusos e os sussurros que se espalhavam pela festa. No foyer, perto da entrada, Ricardo agarrou o seu casaco com mãos trêmulas. Outro flashback atingiu-o. Flashback. Isabela, envolta nos lençóis, os seus olhos a brilhar na luz tênue do quarto. Qual é o teu maior medo, Ricardo? Perguntou ela, traçando padrões no peito dele. Ele hesitou, depois respondeu com uma honestidade surpreendente. Tornar-me como o meu pai.
frio, distante, a pôr o trabalho acima de tudo e de todos. Ela olhou para ele profundamente, como se perscrutasse a sua alma. Acho que tens mais coração do que imaginas, Ricardo Carvalho. Fim do flashback. Ricardo pestanejou, regressando à realidade. O seu motorista já esperava lá fora da mansão, alertado pela Teresa. Enquanto o carro acelerava pelas ruas da cidade, Ricardo lutava para organizar os seus pensamentos. Como pôde a Isabela esconder a gravidez? Por que é que nunca o contactou? E agora ela tinha partido. O peso da responsabilidade abateu-se sobre ele. Filhas. Ele tinha filhas. 2 bebés que, em meros minutos, tinham perdido a mãe e ganho um pai que nem sabia que elas existiam. O medo misturava-se com uma emoção que ele não conseguia nomear. Arrependimento? Antecipação? Ou talvez esperança. As luzes do Hospital de Santa Maria apareceram à frente. Ricardo respirou fundo, tentando preparar-se para o que estava para vir. Mas como é que alguém se poderia preparar para um momento como este? Saindo do carro, ele olhou para o edifício imponente. Em algum lugar lá dentro, 2 vidas recém-chegadas ao mundo esperavam por ele. 2 meninas que carregavam o seu sangue, o seu nome, o seu legado. Com passos hesitantes, Ricardo entrou no hospital. O cheiro antisséptico e as luzes fluorescentes atingiram-no, tão diferentes do ambiente luxuoso que acabara de deixar. Ali, as regras eram diferentes. Ali, o dinheiro e o status significavam pouco perante os milagres e a fragilidade da vida. Na recepção, identificou-se, a sua voz a tremer ligeiramente. A recepcionista olhou para ele com uma mistura de reconhecimento e compaixão. 5º andar, Sr. Carvalho. Ala da maternidade. No elevador, Ricardo olhou para o seu reflexo nas portas de metal. O homem que o encarava parecia um estranho. Olhos arregalados, cabelo desalinhado, gravata torta. Onde estava agora o poderoso CEO? A porta abriu-se e Ricardo saiu. O corredor parecia interminável. Cada passo aproximava-o de uma realidade que ele não sabia que existia há 1 hora atrás. Uma enfermeira aproximou-se, o seu olhar gentil. Sr. Carvalho. Ele acenou, incapaz de falar. Por favor, venha comigo, disse ela suavemente. Seguindo-a, o coração de Ricardo batia com força. O mundo à sua volta parecia irreal, como se ele pudesse acordar a qualquer momento e descobrir que tudo não passava de um sonho bizarro. A enfermeira parou em frente a uma grande janela. Do outro lado, havia uma sala com várias incubadoras. Ricardo aproximou-se, os seus olhos a percorrerem os pequenos berços, até que, lá estavam elas, 2 pequenas figuras, lado a lado, tão pequenas, tão frágeis, tão perfeitas. As suas filhas, Sr. Carvalho, disse a enfermeira baixinho. Ricardo colocou a mão no vidro, como se pudesse atravessá-lo. Uma onda de emoção avassaladora abateu-se sobre ele, algo que ele nunca tinha sentido antes. Era como se o seu coração se expandisse, preenchendo espaços que ele nunca soube que estavam vazios. Isabela, sussurrou ele, pensando na mulher que deu a sua vida para trazer estas 2 crianças ao mundo. Lamento tanto. Eu vou cuidar delas. Eu prometo. Naquele momento, ao observar as suas filhas recém-nascidas, Ricardo Carvalho soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. O vazio que sentira na sua festa de aniversário parecia agora uma memória distante. Um novo capítulo estava prestes a começar. Um capítulo de desafios, medos e, ele esperava, amor incondicional. Ricardo permaneceu imóvel em frente à janela da maternidade, os seus olhos fixos nas 2 pequenas figuras do outro lado. O mundo à sua volta parecia abrandar, os sons do hospital a desvanecerem-se para um zumbido distante. Sr. Carvalho, a voz gentil da enfermeira trouxe-o de volta à realidade. O doutor gostaria de falar consigo. Ele acenou mecanicamente, incapaz de desviar o olhar das gêmeas. As suas filhas. A palavra ecoava na sua mente, simultaneamente estranha e profundamente impactante.
O Dr. Silva, um homem de meia idade com olhos compassivos, esperava por ele num pequeno consultório. Ricardo sentou-se, as suas pernas subitamente fracas. Senhor Carvalho, começou o doutor, o seu tom gentil mais sério. Antes de mais, os meus parabéns. As suas filhas nasceram saudáveis, embora um pouco prematuras. Precisarão de ficar na UCIN por algumas semanas, mas o prognóstico é excelente. Ricardo acenou, tentando processar a informação. E a Isabela? Perguntou ele, a voz pouco acima de um sussurro. O Dr. Silva baixou o olhar. Lamento, Sr. Carvalho. Fizemos tudo o que pudemos, mas houve complicações durante o parto. A menina Fonseca não sobreviveu. A notícia atingiu Ricardo como um golpe. Isabela morta. A mulher que ele mal conhecia, mas que mudara a sua vida numa noite, partira para sempre. Como é que isso aconteceu? Perguntou Ricardo, a sua voz a tremer. O doutor explicou sobre a hemorragia pós-parto e outras complicações, mas as palavras mal se registaram. Em vez disso, flashes da noite que passaram juntos encheram os pensamentos de Ricardo. Flashback. Isabela a rir de algo que ele dissera, o brilho nos seus olhos quando falava dos seus sonhos de viajar pelo mundo, a suavidade da sua pele sob os seus dedos. Fim do flashback. Senhor Carvalho, a voz do Dr. Silva puxou-o de volta. Há alguns assuntos que precisamos de discutir. Ricardo endireitou-se na cadeira, tentando recuperar a compostura. Sim, claro. As meninas precisarão de cuidados nas próximas semanas, e há a questão das certidões de nascimento, da documentação. A realidade começou a instalar-se. Ele não era apenas um pai agora, era um pai solteiro de gêmeas prematuras. Eu não sei nada sobre bebés, admitiu Ricardo, o pânico a insinuar-se na sua voz. O Dr. Silva ofereceu um sorriso tranquilizador. Nenhum pai de primeira viagem sabe, Sr. Carvalho, mas temos uma excelente equipa aqui para o guiar. E sobre a papelada, Ricardo acenou, a sua mente a fervilhar. Documentos, registros, prova de paternidade. A imprensa iria fazer um festim. Farei o que for necessário, disse ele firmemente, surpreendendo-se a si mesmo com a convicção na sua voz. Após mais algumas orientações, Ricardo encontrou-se novamente no corredor da ala da maternidade. Os seus passos levaram-no de volta à janela da UCIN. As gêmeas estavam lá, pequenas e perfeitas, nas suas incubadoras. Uma enfermeira aproximou-se, sorrindo amavelmente. Gostaria de as conhecer, Sr. Carvalho? Ricardo hesitou por um momento, depois acenou. Após vestir uma bata esterilizada, foi guiado para dentro da UCIN. O bip suave dos monitores e o cheiro antisséptico enchiam o ar. Parando entre as duas incubadoras, Ricardo olhou para as suas filhas pela primeira vez sem a barreira do vidro. Eram tão pequenas, tão frágeis. Fios e sensores pareciam empequenecê-las. No entanto, eram as criaturas mais belas que ele já vira. São idênticas, disse a enfermeira baixinho. Mas esta, ela apontou para a bebê, à esquerda. Tem uma pequena marca de nascença atrás da orelha. Ricardo inclinou-se, notando a minúscula marca em forma de crescente. Sem pensar, estendeu uma mão, os seus dedos a tocarem gentilmente a bochecha da bebê. Ela moveu a sua mãozinha, fechando-a reflexivamente em torno do seu dedo. Naquele momento, a realidade atingiu-o com toda a força. Estas eram as suas filhas, o seu sangue, a sua responsabilidade. Duas vidas inteiramente dependentes dele. Uma onda de emoções inundou-o. Medo, alegria, tristeza, esperança. Lágrimas que ele não sabia que estava a segurar começaram a cair. Olá, sussurrou ele, a sua voz embargada. Eu sou o vosso pai. A outra gêmea mexeu-se, como se respondesse à sua voz. Ricardo virou-se para ela, sentindo uma conexão instantânea com ambas as meninas. Elas vão precisar de nomes, acrescentou a enfermeira gentilmente. Nomes. Ricardo pestanejou, percebendo que não tinha pensado nisso. Mal tivera tempo para processar que era pai, quanto mais para dar nomes às suas filhas. Eu não sei, admitiu ele. Talvez a Isabela tivesse algo em mente.
A menção de Isabela trouxe uma nova onda de emoções. Como é que ela pôde manter este segredo? Por que é que não o contactou? E agora ela partira, deixando-o com 1000 perguntas sem resposta e 2 vidas para criar. Enquanto observava as gêmeas, Ricardo debatia-se com questões que nunca imaginara. Que tipo de pai seria ele? Como equilibraria a sua vida profissional com a paternidade? E, o mais importante, como criaria estas meninas sem a sua mãe? O medo da responsabilidade colidia com um crescente sentimento de proteção e amor. Estas criaturas pequenas, inocentes e vulneráveis dependiam dele agora. A ideia era aterradora e, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Senhor Carvalho, a enfermeira interrompeu os seus pensamentos. Precisamos de fazer alguns testes de rotina. Por que não descansa um pouco? Pode voltar para as ver dentro de algumas horas. Relutantemente, Ricardo acenou. Não queria deixá-las, mas sabia que precisava de tempo para processar tudo. Deixando a UCIN, estava de volta ao corredor do hospital. O mundo lá fora continuava a girar, alheio à convulsão na sua vida. O seu telemóvel zumbiu. Dezenas de mensagens e chamadas perdidas. A sua antiga vida a acenar. Mas enquanto caminhava em direção à saída, Ricardo sabia que nada seria o mesmo. Em questão de horas, tornara-se pai, perdera uma mulher que poderia ter sido o amor da sua vida e enfrentara o maior desafio que alguma vez conhecera. As perguntas giravam na sua mente. Como é que a Isabela manteve a gravidez em segredo? Por que é que nunca o contactou? O que o futuro reservava para ele e para as suas filhas? No entanto, no meio das dúvidas e dos medos, uma certeza formou-se no coração de Ricardo Carvalho. Ele faria tudo ao seu alcance para ser o pai que estas meninas mereciam. O homem que Isabela, no seu breve encontro, vislumbrara que ele poderia ser. Ao sair do hospital, Ricardo sabia que estava a deixar para trás não apenas o lugar onde as suas filhas nasceram, mas também o homem que costumava ser. Um novo capítulo estava a começar, cheio de desafios, mistérios, e ele esperava amor incondicional. Ricardo afundou-se no assento de couro do seu carro, física e emocionalmente esgotado. Enquanto o motorista navegava pelas ruas noturnas, a sua mente derivou de volta para aquela noite, 9 meses antes. Flashback. O Mandarim Oriental em Lisboa era um oásis de luxo e tranquilidade. Ricardo endireitou a gravata ao sair da sala de conferências após um longo dia de negociações. A sua cabeça latejava com números, contratos e promessas de expansão global. Considerou brevemente pedir o serviço de quartos, mas algo, talvez o tédio, talvez a solidão, atraiu-o para o bar do hotel. A atmosfera era sofisticada, iluminada por luzes suaves que dançavam sobre madeira escura e superfícies de metal polido. Foi quando a viu. Estava sentada sozinha ao bar, um vestido azul marinho a abraçar a sua figura. Os seus dedos longos e elegantes brincavam distraidamente com a borda de um copo de vinho tinto. Havia algo nela, uma aura misteriosa, que capturou imediatamente a atenção de Ricardo. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se dela. — Este lugar está ocupado? — perguntou Ricardo, indicando o banco vazio ao lado dela. Ela olhou para cima e Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Eram os olhos mais verdes e intensos que alguma vez vira, emoldurados por pestanas longas e uma sobrancelha arqueada de curiosidade. — Depende, respondeu ela, um leve sorriso a repuxar os seus lábios. — É suficientemente interessante para o ocupar? Ricardo riu, surpreendido e intrigado pela sua resposta audaciosa. Ricardo Carvalho apresentou-se, estendendo a mão. — E prometo ser, pelo menos, marginalmente interessante. — Isabela, respondeu ela, apertando a sua mão. O toque enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. Apenas Isabela. As horas seguintes passaram numa névoa de conversa, risos e uma química inegável. A Isabela era enigmática, recusando-se a revelar muito sobre a sua vida pessoal, mas fascinante em cada palavra que dizia.
Falava de arte, filosofia e lugares distantes com uma paixão que Ricardo raramente encontrava no seu mundo de negócios frios e calculados. "Qual é o teu maior sonho, Ricardo Carvalho?" perguntou a Isabela a certa altura, os seus olhos verdes a perfurarem os dele, como se pudesse ver a sua alma. Ricardo hesitou. Em qualquer outra situação, teria dado uma resposta ensaiada sobre a expansão dos negócios ou a inovação tecnológica. Mas algo na Isabela fê-lo querer ser genuíno. "Honestamente, já não tenho a certeza", admitiu ele. "Passei tanto tempo a perseguir o sucesso que me esqueci de definir o que realmente quero." A Isabela sorriu, um sorriso que parecia conter 1000 segredos. "Às vezes, temos de nos perder para nos encontrarmos verdadeiramente." A tensão entre eles era palpável, elétrica. Quando a Isabela sugeriu que subissem para o seu quarto, não houve hesitação. As portas do elevador mal se tinham fechado e já estavam nos braços um do outro. O beijo foi intenso, apaixonado, como se ambos estivessem a tentar saciar uma sede que não sabiam que tinham. No quarto, as roupas foram descartadas com urgência. Ricardo deu por si a explorar cada centímetro do corpo de Isabela, memorizando cada curva, cada som que ela fazia. Era mais do que desejo físico, era uma conexão que ele nunca tinha experimentado. Mais tarde, enredados em lençóis amarrotados, a Isabela traçava preguiçosamente padrões no peito de Ricardo. "Sabes", murmurou ela, "acho que há mais em ti do que apenas um magnata dos negócios, Ricardo Carvalho." Ele puxou-a para mais perto, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. "E há mais em ti do que estás disposta a revelar, Isabela sem apelido." Ela riu, um som musical e misterioso. "Talvez seja melhor assim. Manter o mistério." Conversaram até de madrugada, partilhando histórias, sonhos e medos. Ricardo sentiu-se mais vivo, mais ele mesmo, do que se sentira em anos. Quando finalmente adormeceram, os primeiros raios de sol já espreitavam pelas cortinas. Ricardo acordou algumas horas depois, sentindo-se revigorado, apesar do pouco sono. Mas o outro lado da cama estava frio e vazio. "Isabela?" chamou ele, sentando-se. Nenhuma resposta. Levantando-se, Ricardo percorreu o quarto. Não havia sinal dela nem dos seus pertences. Era como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho vívido. Foi então que notou um pedaço de papel dobrado na mesa de cabeceira. Com o coração a bater, abriu-o. "Ricardo, obrigada por uma noite que nunca esquecerei. Fizeste-me acreditar de novo em magia. Lembra-te, às vezes, temos de nos perder para nos encontrarmos verdadeiramente." Ricardo releu o bilhete várias vezes, uma mistura de emoções a inundá-lo. Desapontamento por ela ter partido, gratidão pela noite que partilharam e uma estranha sensação de que algo fundamental tinha mudado dentro dele. Fim do flashback. De volta ao presente, Ricardo deu por si a olhar para a cidade através da janela do carro. As semanas que se seguiram àquela noite tinham sido um turbilhão de emoções e ações desesperadas. Ele vasculhou o hotel em busca de qualquer informação sobre a Isabela, mas ela parecia ter se desvanecido no ar. Nenhum registro de check-out, nenhuma câmara de segurança a captar a sua partida. Ricardo contratou investigadores privados, usou os seus contactos de negócios, mas a Isabela permaneceu um fantasma. Uma mulher sem apelido, sem passado, sem futuro. Apenas uma noite mágica gravada na sua memória. Com o tempo, a busca frenética deu lugar a uma aceitação relutante. Talvez a Isabela tivesse razão. Talvez o mistério fizesse parte da magia. Mas agora, 9 meses depois, tudo tinha mudado. A Isabela não era apenas uma memória agridoce de uma noite de paixão. Era a mãe das suas filhas. Uma mulher que carregou 2 vidas durante 9 meses, enfrentou o parto sozinha e deixou este mundo, deixando para trás um legado que Ricardo mal conseguia compreender. O carro parou em frente à mansão de Ricardo. Saindo, ele olhou para a estrutura imponente que sempre fora o seu refúgio e símbolo de sucesso. Agora parecia estranhamente vazia e inadequada.
Enquanto entrava, Ricardo questionava-se como uma única noite, um único encontro, podia alterar tão profundamente o curso de uma vida inteira. A Isabela entrara no seu mundo como um cometa, brilhante e fugaz, deixando para trás um rasto de luz e duas vidas minúsculas que agora dependiam inteiramente dele. As suas palavras ecoavam na sua mente. Às vezes, temos de nos perder para nos encontrarmos verdadeiramente. Ricardo Carvalho, o magnata dos negócios que sempre tivera um plano, encontrava-se agora completamente perdido. E talvez, pensou ele ao abrir a porta de casa, fosse exatamente aí que ele precisava de estar para finalmente se encontrar. A manhã chegou demasiado depressa para Ricardo. Mal tinha fechado os olhos, a sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. O som estridente do telefone arrancou-o de um sono agitado. Senhor Carvalho, a voz tensa da Teresa soou do outro lado. Os advogados e a equipa de RP estão à espera na sala de conferências. A imprensa... Bem, eles estão loucos. Ricardo suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Estarei aí em 20 minutos. Vestindo-se mecanicamente, perguntava-se como a sua vida se tinha virado do avesso em menos de 24 horas. Pai de gêmeas. A palavra ainda soava estranha na sua mente. A sala de conferências estava lotada quando ele chegou. Rostos familiares olhavam para ele com uma mistura de preocupação e curiosidade. O Miguel, o seu principal conselheiro, falou primeiro. Ricardo, precisamos de discutir as implicações legais desta situação. Como se as suas filhas fossem apenas um problema de negócios a ser resolvido. As crianças são suas? Perguntou a Rebeca, a diretora de RP, indo direta ao assunto. Ricardo hesitou por um momento. Sim, respondeu finalmente. Não há dúvida. Um murmúrio percorreu a sala. O Miguel limpou a garganta. Então, temos de considerar testes de paternidade, acordos de custódia... Custódia? Interrompeu Ricardo, franzindo o sobrolho. A mãe faleceu. Custódia de quem, se não minha? Há sempre a possibilidade de familiares maternos aparecerem, explicou o Miguel pacientemente. Temos de nos preparar para todas as eventualidades. A Rebeca interveio. O assunto mais urgente é como vamos lidar com a imprensa. Magnata bilionário descobre que é pai de gêmeas. É uma manchete que já está a circular. Precisamos de uma declaração oficial. Ricardo sentiu uma onda de irritação. Uma declaração? As minhas filhas acabaram de nascer e perderam a mãe. Elas não são uma oportunidade de RP. Ricardo, disse a Teresa gentilmente, compreendo que isto seja pessoal, mas tem implicações para a empresa. Os acionistas estão nervosos. Precisamos de um plano. Um plano. Ricardo quase riu. Como podia ele planear algo que tinha virado completamente o seu mundo do avesso? E se... começou um dos membros do conselho, hesitante. E se considerássemos outras opções? Adoção, talvez. A sua vida não está exatamente preparada para a paternidade a solo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu uma onda de raiva e proteção que surpreendeu até a si mesmo. Não, disse ele, firmemente. Elas são minhas filhas. Não está em discussão. A reunião arrastou-se por horas. Estratégias legais, comunicados de imprensa, reorganização da agenda de Ricardo. Mas a sua mente estava noutro lugar. De volta ao hospital, com as duas vidas minúsculas que agora dependiam dele. Quando finalmente terminou, Ricardo sentia-se exausto. Mas não havia tempo para descansar. As gêmeas iam ter alta e ele precisava de as trazer para casa. A mansão, sempre tão silenciosa e ordenada, de repente pareceu inadequada e até intimidante. Ricardo observou, meio atordoado, enquanto uma equipa de profissionais convertia um dos quartos de hóspedes num berçário improvisado. Quando o carro do hospital chegou, o coração de Ricardo acelerou. Duas enfermeiras saíram, cada uma carregando um pequeno embrulho. Isto era real. Estava a acontecer. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou numa das bebés. Ela era tão pequena, tão delicada. Os seus olhos abriram-se por um momento, e Ricardo viu o verde da Isabela neles. Olá,
sussurrou ele, a sua voz tensa de emoção. Sou o teu pai. As primeiras noites foram um teste de resistência. Ricardo, habituado a sobreviver com pouco sono por causa do trabalho, descobriu um nível totalmente novo de exaustão. As gêmeas pareciam revezar-se a chorar, exigindo atenção constante. Mudar fraldas tornou-se um desafio estratégico. Alimentá-las com biberões, uma arte que ele lutava para dominar. Mais do que uma vez, Ricardo deu por si a olhar para os seus rostos adormecidos, perguntando-se se estava a fazer tudo mal. Na terceira noite, depois de finalmente conseguir que ambas adormecessem, Ricardo desabou numa poltrona no berçário. O silêncio súbito parecia quase ensurdecedor. O seu olhar pousou numa pequena caixa na cômoda. Lá dentro, cuidadosamente dobrado, estava o bilhete que a Isabela deixara naquela manhã, em Lisboa. Ricardo pegou nele, relendo as palavras que agora pareciam ter um novo significado. Às vezes, temos de nos perder para nos encontrarmos verdadeiramente. Um riso suave escapou-lhe dos lábios. Perdido. Sim, ele sentia-se certamente perdido. Perdido num mar de responsabilidades que nunca soube que teria, em emoções que não sabia que possuía. Ao olhar para os dois berços, algo no seu peito aqueceu. Talvez, neste momento de total desorientação, ele estivesse mais perto de se encontrar do que nunca. O seu telemóvel zumbiu. Mais mensagens da equipa de RP, mais pedidos de entrevista, mais crises para gerir. Ricardo olhou para o dispositivo por um longo momento, depois desligou-o. Naquele instante, ele tomou uma decisão. O mundo exterior, com todas as suas expectativas e julgamentos, podia esperar. Ali, naquela sala, estavam as duas pessoas que agora importavam mais do que qualquer outra coisa. Ricardo levantou-se, movendo-se para os berços. Gentilmente, tocou na bochecha de cada bebê. Prometo, sussurrou ele, farei o meu melhor. Não sei exatamente como ser pai, mas vou aprender. Por vocês, pela Isabela. As horas seguintes confundiram-se num ciclo de biberões, fraldas e canções de embalar desafinadas. Quando o sol finalmente nasceu, encontrou Ricardo a dormir na poltrona, um bebê embalado em cada braço. A Teresa encontrou-o lá algumas horas depois, quando veio verificar por que ele não estava a atender as chamadas. Ricardo chamou ela suavemente, hesitante em acordá-lo. Ele abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz da manhã. Por um momento, pareceu confuso. Depois olhou para os bebés nos seus braços e sorriu. Teresa, disse ele, a sua voz rouca de sono, mas determinada. Cancela os meus compromissos para as próximas semanas. Na verdade, reorganiza toda a minha agenda. Ela olhou para ele, surpreendida. Mas há a reunião do conselho, o lançamento do novo produto. Eles podem esperar, interrompeu Ricardo gentilmente. Tenho algo mais importante a fazer agora. A Teresa observou enquanto Ricardo se levantava, colocando cuidadosamente cada bebê de volta no seu berço com uma ternura que ela nunca vira nele antes. Elas precisam de nomes, murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para a Teresa. Virando-se para a sua assistente, ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o seu rosto cansado. Teresa, ajuda-me a encontrar as melhores amas, pediatras e tudo o mais que os bebés possam precisar. E marca uma conferência de imprensa para a próxima semana. Uma conferência de imprensa? Perguntou a Teresa, surpreendida. Ricardo acenou, o seu olhar voltando para os berços. Sim, está na hora de o mundo conhecer os mais novos membros da família Carvalho. Naquele momento, ao observar o Ricardo com as suas filhas, a Teresa compreendeu. O CEO poderoso, o homem de negócios implacável, tinha desaparecido. No seu lugar estava um pai, a aprender a navegar num novo mundo de amor e responsabilidade. E, pela primeira vez em anos, Ricardo Carvalho parecia verdadeiramente em paz. O escritório de Ricardo, outrora um santuário de negócios e estratégia, parecia agora o centro de comando de uma investigação complexa. Mapas, fotos e documentos cobriam as paredes, transformando o espaço elegante em algo saído do esconderijo de um detetive. No centro de tudo estava Ricardo,
os olhos cansados fixos numa foto de Isabela, a única que ele tinha, discretamente capturada por uma câmara de segurança do hotel em Lisboa. Ao seu lado, Jaime Rocha, um ex-agente do FBI, tornado investigador privado, folheava um dossiê grosso. Senhor Carvalho, começou Jaime com a sua voz rouca. Temos algumas pistas, mas a Isabela Fonseca pode muito bem ser um fantasma. Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Diga-me o que temos. Jaime abriu um mapa sobre a mesa. Depois de Lisboa, rastreamos movimentos de cartão de crédito para a Madeira, depois para o Porto. O rastro arrefece por algumas semanas, depois reaparece no Rio de Janeiro. Isso não faz sentido, murmurou Ricardo. Por que tantas mudanças? Há mais, continuou Jaime. Em cada local, ela usou um nome diferente. Isabela Fonseca, Sofia Mendes, Emília Costa. A lista continua. Uma pontada atingiu o peito de Ricardo. Quem era esta mulher que lhe capturara o coração naquela noite em Lisboa? Precisamos de visitar estes lugares, decidiu Ricardo, a sua voz firme. Talvez encontremos alguém que a conheceu, que nos possa dar mais informações. Jaime acenou, embora o seu rosto mostrasse ceticismo. Já temos uma equipa no terreno, mas a sua presença pode abrir portas normalmente fechadas. Nas semanas que se seguiram, Ricardo embarcou numa viagem frenética pelo mundo. Na Madeira, percorreu as praias onde a Isabela estivera, mostrando a sua foto a vendedores ambulantes e funcionários de hotéis. Ah, sim! Exclamou um velho vendedor de cocos. A jovem de olhos verdes. Passava horas aqui sentada, a olhar para o mar. Parecia que carregava o peso do mundo nos ombros. Num café no Porto, uma empregada de mesa lembrou-se dela. Sofia, claro. Vinha todos os dias, pedia sempre chá de gengibre, dizia que ajudava com os enjoos matinais. Pensei que estivesse grávida, mas nunca perguntei. Cada pequena informação era como uma peça de um quebra-cabeças. Quanto mais Ricardo aprendia sobre a Isabela, menos a compreendia. No Rio de Janeiro, a sua busca levou-o a uma pequena galeria de arte. O proprietário idoso, de olhos bondosos, reconheceu a foto imediatamente. Emília, suspirou ele. Uma artista talentosa. Ficou aqui algumas semanas, a pintar. As suas obras eram intensas, cheias de emoção. Ricardo olhou em volta, esperançoso. Alguma das suas pinturas ainda está aqui? O homem abanou a cabeça, tristemente. Ela levou-as todas quando partiu. Disse que eram demasiado pessoais para vender. Frustrado, Ricardo saiu da galeria. Cada nova pista levava apenas a mais perguntas. Por que é que a Isabela viajava tanto? Por que é que usava nomes falsos? E por que, sabendo que estava grávida, nunca o contactou? De volta ao seu hotel no Rio, Ricardo recebeu uma chamada da Teresa. As gêmeas estão bem, assegurou ela antes que ele pudesse perguntar. Mas, Ricardo, quanto mais tempo isto pode durar? A empresa precisa de ti. As meninas precisam de ti. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso das suas responsabilidades. Eu sei, Teresa. Só preciso de mais algumas pistas. Preciso de entender. Entender o que, exatamente? Perguntou a Teresa, gentilmente. Vai mudar alguma coisa saber por que é que ela fez o que fez? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Por que estava ele tão obcecado em descobrir o passado de Isabela? As respostas iriam trazê-la de volta? Mudar o facto de que ele era agora pai de duas meninas que precisavam dele? Naquela noite, incapaz de dormir, Ricardo analisou toda a informação que tinham reunido. A Isabela, ou qualquer que fosse o seu nome verdadeiro, parecia estar numa jornada. Estaria a fugir de algo? Ou à procura de algo? Um detalhe chamou a sua atenção. Em cada cidade que visitava, ela deixava uma marca artística, um esboço para um vendedor na Madeira, uma pequena aguarela para a empregada de mesa no Porto, as pinturas no Rio. Com uma inspiração súbita, Ricardo pegou no seu telefone. Jaime, preciso que investigues algo. Em cada cidade onde a Isabela esteve, verifica as galerias de arte, exposições, qualquer coisa relacionada com arte que tenha ocorrido enquanto ela lá esteve.
Horas mais tarde, o Jaime ligou de volta com uma lista. De facto, em cada cidade tinham ocorrido eventos artísticos que coincidiam com a presença da Isabela. É interessante, comentou o Jaime, mas não nos diz muito sobre quem ela realmente era. Ricardo, no entanto, sentiu que estava finalmente no caminho certo. A Isabela era uma artista, se não profissionalmente, então por paixão. Era central para quem ela era. Lembrando-se daquela noite em Lisboa, Ricardo recordou como os seus olhos se iluminaram quando ela falou de arte e beleza, como ela via o mundo de uma forma que ele, acorrentado ao mundo empresarial, mal conseguia compreender. Com um suspiro pesado, Ricardo percebeu que, por mais que quisesse respostas, talvez nunca compreendesse totalmente as escolhas de Isabela. Por que é que ela manteve a gravidez em segredo? Por que é que viajou tanto? Por que é que usou tantos nomes diferentes? Mas ele compreendeu algo crucial. A Isabela era complexa, apaixonada, possivelmente assombrada por algo no seu passado. E, por razões que talvez nunca viesse a saber, ela escolhera deixar este legado, às suas filhas, aos seus cuidados. Olhando novamente para a foto de Isabela, Ricardo tomou uma decisão. Estava na hora de parar de perseguir fantasmas e focar-se no presente, nas duas pequenas vidas que dependiam dele. Jaime, disse ele ao investigador, cancela a busca. Temos o suficiente. Tenha certeza, Sr. Carvalho? Ainda há tantas perguntas sem resposta. Ricardo acenou, sentindo um peso a sair dos seus ombros. Sim, tenho a certeza. Algumas perguntas podem nunca ser respondidas. E talvez seja assim que deva ser. Naquela noite, no seu voo de regresso à casa, Ricardo refletiu sobre tudo o que descobrira. A Isabela permanecia um mistério em muitos aspectos, mas ele sentia que a conhecia um pouco melhor agora. Ela era um espírito livre, uma artista, uma mulher que via beleza onde os outros não viam. E por um breve momento, ela partilhara essa visão com ele. Agora era sua responsabilidade passar esse legado, ensinar as suas filhas a ver o mundo através dos olhos de uma artista, a procurar beleza e significado em lugares inesperados. Quando o avião aterrou, Ricardo sentiu uma antecipação que não sentia há semanas. Ia para casa, para as suas filhas, para a nova vida que o esperava. O mistério de Isabela permaneceria parcialmente por resolver, mas Ricardo percebeu que essa poderia ser a beleza de tudo. Como uma obra de arte, nem tudo precisava de ser explicado para ser apreciado e valorizado. Com esse pensamento, ele deixou o aeroporto, ansioso por abraçar as suas filhas e começar o próximo capítulo da sua vida. Um capítulo repleto de possibilidades, desafios e, acima de tudo, amor. O Mandarim Oriental em Lisboa erguia-se majestosamente contra o céu noturno, as suas janelas iluminadas como um farol na paisagem da cidade. Ricardo Carvalho atravessou as portas giratórias, sentindo uma estranha mistura de nostalgia e apreensão. Tinham passado 9 meses desde aquela noite fatídica, mas a memória permanecia vívida, quase tangível. O lobby parecia quase idêntico, o mesmo mármore polido, os mesmos arranjos florais elaborados. Ricardo quase conseguia ver o seu eu passado a atravessar aquele espaço, exausto após um longo dia de negócios, sem saber como a sua vida estava prestes a mudar. Bem-vindo de volta, Sr. Carvalho, cumprimentou-o o gerente calorosamente. A sua suíte está pronta. Ricardo acenou distraidamente, os seus olhos a percorrerem a sala. À procura de quê, exatamente? Um vislumbre da Isabela? Algum sinal que pudesse ter perdido? O bar, começou Ricardo, hesitante. Ainda tem o mesmo barman de há 9 meses? O gerente pareceu surpreendido, mas acenou. Sim, o Hélio ainda está conosco. Está de serviço esta noite, se quiser falar com ele. Algumas horas mais tarde, Ricardo encontrou-se no mesmo banco de bar onde tudo começou. O Hélio, um homem de meia-idade com olhos perspicazes, observava-o curiosamente enquanto preparava a sua bebida. Lembra-se de mim? Perguntou Ricardo, mostrando-lhe uma foto de Isabela. Estive aqui há 9 meses com esta mulher.
O Hélio estudou a foto por um momento, um brilho de reconhecimento a cruzar o seu rosto. Ah, sim. Difícil de esquecer. Vocês os dois tinham, como direi, uma química elétrica. Ricardo sentiu o seu coração acelerar. Recorda-se de mais alguma coisa sobre ela? Qualquer detalhe? O barman franziu o sobrolho, a pensar. Ela chegou antes de si. Parecia preocupada. Fez várias chamadas, a falar numa língua que não reconheci. Nem inglês, nem português. Esta era uma informação nova. Isabela, agitada, e a falar uma língua desconhecida. O mistério adensava-se. Nos dias seguintes, Ricardo vasculhou Lisboa como um homem possuído. Visitou todos os lugares que ele e a Isabela tinham mencionado naquela noite. Um pequeno café onde ela afirmara ter provado o melhor matcha da sua vida. Uma galeria de arte que ela queria ver. Em cada local, Ricardo mostrava a foto de Isabela, na esperança de que alguém se lembrasse dela. Mas a cidade guardava os seus segredos e a Isabela permanecia um enigma. Numa tarde, sentado num banco de jardim, a observar as cerejeiras em flor, Ricardo permitiu-se reviver as memórias daquela noite. O riso de Isabela, o toque suave da sua mão, como os seus olhos brilhavam quando falava das suas paixões. Foi então que a percepção o atingiu com toda a força. Aquela noite não tinha mudado a sua vida apenas por causa das gêmeas. Tinha despertado algo profundo dentro dele, agitando sentimentos e desejos há muito enterrados. Pela primeira vez em anos, Ricardo confrontou seus próprios demônios. A obsessão pelo trabalho, o medo da intimidade, a necessidade constante de controlo. A Isabela, em meras horas, tinha estilhaçado todas as suas defesas cuidadosamente construídas. "O que me fizeste, Isabela?" murmurou ele para a brisa, sentindo uma mistura de gratidão e dor. De volta ao hotel, Ricardo preparava-se para mais uma noite sem respostas quando o seu telefone tocou. Era o Jaime, o investigador. "Senhor Carvalho, encontramos algo. Uma pista sobre o paradeiro da Isabela nos meses antes do nascimento." O coração de Ricardo deu um salto. "O quê? Onde?" "Uma pequena cidade costeira, Sintra. Temos relatos de uma mulher que corresponde à descrição da Isabela a viver lá durante vários meses, até poucas semanas antes do nascimento das gêmeas." A cabeça de Ricardo girou. "Sintra? O que estaria a Isabela a fazer lá?" "Há mais", acrescentou Jaime. "Ela usava o nome de Clara Silva e trabalhava num ateliê de arte local." Ricardo fechou os olhos, absorvendo a informação. Clara Silva. Mais um nome a adicionar à lista de identidades de Isabela. Mas a parte sobre o ateliê de arte ressoou com o que ele aprendera sobre a sua paixão pela arte. "Jaime, envie alguém a Sintra imediatamente. Quero todos os detalhes do tempo que ela lá passou, por mais pequenos que sejam." Depois de desligar, Ricardo ficou à janela da sua suíte, a olhar para as luzes de Lisboa. A cidade que testemunhara o início desta história parecia agora oferecer-lhe um novo caminho. Pensou nas gêmeas à sua espera em casa. Como as suas vidas estavam para sempre ligadas a esta mulher misteriosa que lhe tocara a alma em apenas uma noite. A busca por Isabela tornara-se mais do que apenas uma procura de respostas. Era uma jornada de autodescoberta, uma confrontação com o seu passado e uma ponte para o seu futuro. Pegando novamente no telefone, Ricardo fez uma chamada. "Teresa, preciso que arranjes uma coisa. Vou para Sintra." Enquanto se preparava para este próximo passo na sua busca, Ricardo refletiu sobre como um único encontro podia mudar o curso de uma vida inteira. A Isabela entrara no seu mundo como um cometa, brilhante e breve, deixando para trás um rasto de perguntas e 2 vidas preciosas. Agora, com esta nova pista, Ricardo sentia-se mais perto do que nunca de desvendar o mistério de Isabela. Mais importante, sentia-se mais perto de se compreender a si mesmo e ao homem que queria tornar-se para as suas filhas. Com um último olhar para a cidade que testemunhara o início de tudo, Ricardo fez uma promessa silenciosa a Isabela, às suas filhas e a si mesmo. Encontraria as respostas que procurava, custasse o que custasse.
e talvez, pelo caminho, aprendesse finalmente a abraçar a beleza inesperada que pode surgir dos momentos mais improváveis. Um choro agudo cortou o silêncio da madrugada, puxando Ricardo de um sono leve. Levantou-se automaticamente, os olhos ainda pesados, e caminhou até ao berço. A Líria, a gêmea com a pequena marca de nascença atrás da orelha, mexia-se inquieta. — Shh, está tudo bem, princesa, murmurou Ricardo, levantando-a gentilmente. O cheiro a pó de talco e leite de bebê rodeava-o, tão diferente dos aromas a couro e café das suas noites de trabalho. Enquanto preparava o biberão com uma habilidade recém-adquirida, Ricardo refletia sobre como a sua vida mudara drasticamente nas últimas semanas. O CEO poderoso, que outrora passava noites a fechar negócios multimilionários, encontrava-se agora a aprender a diferença entre fraldas de tamanho 1 e tamanho 2. A Líria acalmou-se assim que sentiu a tetina do biberão, os seus dedinhos a agarrarem instintivamente o de Ricardo. Ele sorriu, maravilhado com a perfeição do pequeno ser nos seus braços. Do outro berço, a Rosa começou a mexer-se, como se sentisse a ausência da irmã. Abriu os olhos, encontrando o olhar de Ricardo. — Olá, pequenina, sussurrou ele, inclinando-se para acariciar a sua bochecha gordinha. Para sua surpresa e deleite, a Rosa respondeu com um sorriso sonolento, o seu primeiro sorriso verdadeiro. O coração de Ricardo disparou. De todos os triunfos profissionais que alguma vez alcançara, nenhum se comparava à alegria pura daquele único momento. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e descobertas. Ricardo, que antes delegava até as tarefas mais simples, encontrava-se agora imerso num mundo de horários de bebés, visitas ao pediatra e noites sem dormir. A sua enorme secretária, outrora coberta de contratos e relatórios, servia agora como um fraldário improvisado. O armário que antes guardava fatos caros estava agora cheio de bodes coloridos e vestidos minúsculos. Numa manhã, enquanto tentava alimentar as duas gêmeas ao mesmo tempo, um feito que ainda o desafiava, Ricardo foi apanhado de surpresa pela Teresa, que entrou na sala com uma pilha de documentos. — Ricardo, preciso da tua assinatura no... Ela parou, absorvendo a cena. Ricardo, uma gêmea em cada braço, biberões precariamente equilibrados e uma mancha suspeita na sua camisa que definitivamente não era café. — Talvez eu possa voltar mais tarde, ofereceu a Teresa, um sorriso conhecedor nos lábios. Ricardo acenou com gratidão. — Por favor. E, Teresa, cancela as minhas reuniões da tarde. Temos uma consulta no pediatra. Com o passar dos dias, Ricardo surpreendeu-se com as pequenas mudanças no seu próprio comportamento. O sucesso já não era definido apenas por números e aquisições. Ele dava agora por si a celebrar cada pequeno marco no desenvolvimento das meninas. O primeiro riso da Rosa, o dia em que a Líria conseguiu segurar o seu biberão sozinha, a primeira vez que ambas dormiram a noite inteira, uma bênção pela qual Ricardo estava imensamente grato. As suas prioridades estavam a mudar, e ele podia senti-lo em cada fibra do seu ser. As reuniões do conselho, outrora no topo da sua lista de preocupações, pareciam agora triviais em comparação com o bem-estar das suas filhas. Numa tarde, enquanto brincava com as gêmeas no chão da sala, Ricardo refletiu sobre os valores que queria transmitir. Sucesso, claro, mas não apenas sucesso financeiro ou de carreira. Ele queria que elas valorizassem a compaixão, a criatividade e o amor. Pensou na Isabela, na paixão que ela mostrava pela arte e pela vida. Ele queria que as suas filhas tivessem essa mesma centelha, a mesma capacidade de ver a beleza no mundo. — Vou levar-vos a museus, prometeu ele baixinho, observando as gêmeas a balbuciarem uma para a outra na sua linguagem secreta. Vamos viajar, descobrir diferentes culturas. Vou mostrar-vos que há mais na vida do que balanços e contratos. Naquela noite, depois de finalmente as adormecer, Ricardo permitiu-se um momento de reflexão silenciosa. Pegou na única foto que tinha da Isabela, a capturada pela câmara do hotel, e estudou-a. — Obrigado, sussurrou ele para a imagem. — Por elas, por me mostrares um lado da vida que eu tinha esquecido.
O som suave do monitor de bebês chamou a sua atenção. A Rosa estava a mexer-se, provavelmente pronta para o seu biberão da meia-noite. Ricardo sorriu, colocando a foto de volta na mesa de cabeceira. Ao levantar-se para cuidar da sua filha, percebeu algo. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo. Os desafios da paternidade, as noites sem dormir, os momentos de pura alegria com as gêmeas, cada um despertara algo dentro dele que estava adormecido há muito tempo. Ricardo Carvalho, o magnata dos negócios, estava a mudar. E enquanto o caminho à frente era incerto e cheio de desafios, ele mal podia esperar para ver onde esta jornada o levaria. Com um último olhar para os berços, onde as suas filhas dormiam pacificamente, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele seria o melhor pai que pudesse ser. Não perfeito, mas presente, amoroso e dedicado. E talvez, no processo, ele também se tornasse na melhor versão de si mesmo. O sol do final da tarde banhava as ruas empedradas de Sintra, em Portugal, lançando longas sombras que dançavam sobre as fachadas medievais. Ricardo caminhava pensativamente, os seus passos a ecoarem nas ruelas estreitas. A beleza pitoresca do lugar contrastava fortemente com a turbulência no seu coração. Nas últimas 48 horas, desde que chegara a Portugal, cada nova descoberta sobre a Isabela abria uma caixa de Pandora de emoções e perguntas. Mas nada o preparou para o que estava prestes a descobrir. O seu telefone vibrou. Era o Jaime, o investigador. Senhor Carvalho, encontramos algo. A Isabela, ou melhor, a Clara Silva, tinha consultas regulares numa clínica em Cascais. É um centro de oncologia. Ricardo sentiu o mundo girar. Oncologia. A palavra reverberou na sua mente, pesada com implicações terríveis. Estou a caminho, conseguiu ele dizer, mal disfarçando o tremor na sua voz. O centro oncológico era um edifício moderno, a sua fachada de vidro a refletir o céu mediterrâneo brilhante. Ricardo entrou, sentindo-se como se estivesse a invadir a privacidade de Isabela. Mas ele tinha de saber. A doutora Costa, uma oncologista de meia-idade com olhos gentis, recebeu-o no seu consultório. Ricardo usara toda a sua influência e recursos para garantir esta reunião. Senhor Carvalho, começou ela, o seu sotaque suave, compreendo a sua preocupação, mas devo lembrá-lo da confidencialidade do paciente. Ricardo interrompeu, a sua voz rouca. Por favor, doutora, ela era a mãe das minhas filhas. Ela morreu no parto. Preciso de entender. Algo no tom de Ricardo, a vulnerabilidade crua nos seus olhos, pareceu suavizar a postura da doutora. Ela suspirou profundamente. A Clara, ou Isabela, como a conheceu, veio ter conosco pouco depois de descobrir que estava grávida. Tinha um linfoma agressivo. O prognóstico não era bom. Ricardo sentiu como se o ar lhe tivesse sido arrancado dos pulmões. Mas ela levou a gravidez até ao fim? A doutora Costa acenou gravemente. Contra todos os conselhos médicos, oferecemos tratamentos que poderiam ter prolongado a sua vida, mas teriam exigido a interrupção da gravidez. Ela recusou-se categoricamente. A percepção do sacrifício de Isabela atingiu Ricardo como um maremoto. Ela escolhera dar a vida às suas filhas, plenamente consciente de que isso provavelmente significaria a sua própria morte. Ela sofreu? Perguntou Ricardo, temendo a resposta. A doutora hesitou. Os últimos meses foram desafiadores, mas a Isabela era incrivelmente forte. Submeteu-se a tratamentos experimentais, qualquer coisa para se manter saudável o suficiente para levar a gravidez o mais longe possível. Ricardo fechou os olhos, imaginando a Isabela a suportar tudo aquilo, sozinha. Por que é que ela não o contactou? Por que carregar este fardo sozinha? Como se lesse os seus pensamentos, a doutora Costa continuou. Ela falava de si, sabe? Não pelo nome, mas mencionava o pai das crianças. Dizia que era um bom homem, que daria às meninas a vida que ela não podia. Lágrimas que Ricardo não se apercebera que estava a segurar caíram livremente. Eu teria estado ao lado dela. Teria feito qualquer coisa.
A doutora colocou uma mão reconfortante no seu ombro. Ela sabia disso. Mas a Isabela, ela era extraordinária. Disse que não queria que a visse assim. Queria que se lembrasse dela como ela era naquela noite em Lisboa. Após a reunião, Ricardo vagueou sem rumo pelas ruas de Cascais, à sua mente um turbilhão de emoções. Eventualmente, encontrou-se numa praia deserta, as ondas um contraste suave com a tempestade no seu coração. Tirou o telefone, olhando para a foto das suas gêmeas, definida como papel de parede. Líria e Rosa. Tão pequenas, tão preciosas. O presente final de Isabela. Com os dedos a tremer, ligou para a Teresa. Ricardo, está tudo bem? A voz preocupada da sua assistente soou do outro lado. Teresa, começou ele, a sua voz áspera. Preciso que faças uma coisa por mim. Encontra o melhor especialista em linfoma do mundo. Quero fazer uma doação substancial para a investigação. E contacta organizações que apoiam mães solteiras com cancro. Quero ajudar. Houve uma pausa do outro lado. Quando a Teresa falou novamente, a sua voz estava embargada pela emoção. Considera feito, Ricardo. E as meninas sentem a tua falta. Perguntam por ti. Ricardo sorriu por entre as lágrimas. Diz-lhes que o papai está a voltar para casa. Tenho histórias para lhes contar sobre a mãe delas. Naquela noite, no seu quarto de hotel, Ricardo permitiu-se chorar verdadeiramente pela primeira vez desde que tudo começara. Chorou por Isabela, pela sua coragem, pelo seu sacrifício. Chorou pelas suas filhas, que nunca conheceriam a mulher extraordinária que as trouxera a este mundo. E chorou por si mesmo, pelo tempo perdido, pelas perguntas não feitas e pelas escolhas não tomadas. Mas no meio da dor, uma determinação criou raízes. A Isabela dera tudo pelas suas filhas. Agora era a sua vez de honrar esse sacrifício. Tirando uma folha de papel, Ricardo começou a escrever. Não um contrato ou um memorando de negócios, mas uma carta. Uma carta para a Líria e a Rosa, a contar a história da sua mãe. Uma mulher corajosa que encontrou beleza no mundo, que amou profundamente e que fez a escolha mais altruísta que alguém poderia fazer. À medida que as palavras fluíam, Ricardo sentiu uma mudança interior. O homem que chegara a Portugal em busca de respostas não era o mesmo homem que se preparava agora para voltar para casa. Fora transformado pela verdade, pelo sacrifício de Isabela, pelo seu amor incondicional. Olhando pela janela para as luzes distantes de Cascais, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Viveria uma vida digna do sacrifício de Isabela. Criaria as suas filhas com amor, compaixão e uma apreciação pela beleza do mundo. E, acima de tudo, garantiria que o legado de Isabela, o seu amor, a sua coragem, a sua arte, vivesse através da Líria e da Rosa. Com um suspiro profundo, Ricardo fechou os olhos, sentindo-se mais em paz do que se sentira em muito tempo. Amanhã voltaria para casa, para suas filhas, pronto para abraçar o seu papel de pai e guardião da memória de Isabela. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. O amor de Isabela, por mais breve que tenha sido, mudara tudo. E Ricardo estava determinado a honrar esse amor todos os dias, para o resto da sua vida. O sol mal tinha nascido quando Ricardo chegou ao Hospital de Santa Maria. O corredor da maternidade, outrora um lugar de ansiedade e choque para ele, parecia agora preenchido por uma tristeza palpável. Uma enfermeira conduziu-o a uma pequena sala nos fundos, onde os pertences de Isabela tinham sido guardados. "Aqui tem, Sr. Carvalho", disse ela suavemente, entregando-lhe uma caixa de cartão. Tudo o que ela tinha consigo. Ricardo acenou em agradecimento, a garganta demasiado apertada para falar. Sentou-se numa cadeira próxima, a caixa pesada no seu colo, como se contivesse muito mais do que apenas alguns itens pessoais. Com mãos trêmulas, começou a vasculhar o conteúdo. Um vestido bem dobrado, um par de sapatos rasos bem gastos, uma pequena bolsa de maquilhagem. Cada item parecia uma história, um fragmento da vida de Isabela que ele mal conhecia. No fundo da caixa, os seus dedos tocaram em algo de couro. Puxando-o para fora,
Ricardo percebeu que era um diário. As páginas ligeiramente onduladas, como se tivessem sido molhadas e secas várias vezes. Hesitou. Ler o diário de Isabela parecia uma invasão de privacidade. Mas ela partira, e esta poderia ser a única maneira de compreender as suas escolhas, de conhecer verdadeiramente a mãe das suas filhas. Com uma respiração profunda, Ricardo abriu o diário. A primeira entrada levou-o instantaneamente de volta àquela noite em Lisboa. Esta noite conheci um homem que fez o meu coração lembrar-se de como bater. Ricardo Carvalho. Nunca pensei que uma única noite pudesse conter tanta magia, tanta promessa. Por um momento, esqueci tudo. O meu passado, os meus medos, a minha solidão. Pela primeira vez em anos, permiti-me sonhar com um futuro. Ricardo sentiu as lágrimas a brotarem nos seus olhos. Virou a página, faminto por mais. A entrada seguinte, datada de apenas uma semana depois, fez o seu coração afundar. O universo tem um sentido de humor cruel. Mal tinha começado a sonhar novamente. E agora, linfoma. Terminal. Os médicos dizem talvez meses, 1 ano com tratamento agressivo. Como pode a vida dar com uma mão e tirar com a outra, tão depressa? As páginas seguintes detalhavam a luta interna de Isabela, o seu desejo inicial de contactar Ricardo combatido pelo seu medo de arruinar a perfeição daquela única noite que partilharam. Penso em ligar ao Ricardo todos os dias. Imagino como seria ouvir a sua voz, ter o seu apoio. Mas depois lembro-me do brilho nos seus olhos quando falava do futuro, das suas ambições. Como posso eu irromper na sua vida apenas para anunciar a minha partida iminente? Ricardo teve de parar, as mãos a tremerem tanto que quase deixou cair o diário. Queria gritar, voltar no tempo, dizer a Isabela que teria estado lá, não importava o quê. Leu mais, chegando ao momento que mudou tudo. Grávida. De gêmeas. O universo tem mesmo um sentido de humor único. Justo quando descubro que a minha vida está a terminar, é-me dada a oportunidade de criar vida. Os médicos dizem que continuar a gravidez reduzirá drasticamente as minhas hipóteses de sobrevivência. Mas como posso negar a estas pequenas vidas a sua oportunidade de existir? As páginas que se seguiram eram um testamento da coragem e determinação de Isabela. Ela descreveu em detalhe a sua decisão de continuar a gravidez, os tratamentos experimentais que procurou para se manter saudável o máximo de tempo possível e os seus pensamentos sobre o futuro que não veria. Penso nas minhas meninas todos os dias. Pergunto-me como serão, em quem se tornarão. Uma parte de mim dói ao saber que não estarei lá para as ver crescer. Mas outra parte rejubila, sabendo que deixarei um pedaço de mim neste mundo, através delas. Ricardo soluçava abertamente, as lágrimas a mancharem as páginas do diário. O sacrifício de Isabela, a sua bravura perante a morte, era avassalador. Uma das últimas entradas atingiu-o como um soco. Às vezes, quando estou quieta, sinto as meninas a mexerem-se dentro de mim e penso no Ricardo. Imagino como ele será como pai, a ensiná-las a andar, a ler-lhes histórias, a acalmá-las depois de pesadelos. Sei que fiz a escolha certa ao não lhe contar. O Ricardo merece abraçar a alegria da paternidade sem a sombra da minha doença. Espero que um dia ele compreenda e perdoe a minha decisão. Ricardo fechou o diário, incapaz de continuar. O seu corpo inteiro tremia com os soluços que já não conseguia conter. A enormidade do amor e do sacrifício de Isabela abateu-se sobre ele. Ela escolhera dar a vida às suas filhas, sabendo que isso significava desistir da sua própria. Suportara meses de dor e incerteza, sozinha, tudo para garantir que as suas filhas tivessem uma oportunidade. Por um longo momento, Ricardo ficou ali sentado, deixando a verdade assentar. Sentia-se ligado a Isabela de uma forma que nunca imaginara. Através das suas palavras, das suas escolhas, ele finalmente a conhecia. Não apenas como a mulher misteriosa de uma noite mágica, mas como uma pessoa de imensa coragem, amor e sacrifício. Lentamente,
Ricardo levantou-se, segurando o diário contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. De muitas maneiras, era. Era a história de amor de Isabela pelas suas filhas, um testamento da sua força e o seu presente final para Ricardo. A oportunidade de a conhecer verdadeiramente. Ao sair do hospital, Ricardo sentiu como se estivesse a emergir de um sonho. O mundo lá fora parecia o mesmo. As pessoas apressavam-se, os carros enchiam as ruas, mas tudo parecia alterado. A sua perspectiva, o seu coração, o seu futuro, tudo mudara irrevogavelmente. Colocou a caixa com os pertences de Isabela no banco do passageiro do seu carro, pousando cuidadosamente o diário por cima. Ao ligar o motor, olhou para ele mais uma vez. Sentia-se simultaneamente destroçado e inteiro, sobrecarregado pelo seu sacrifício e, no entanto, elevado pelo seu amor inabalável. Conduzindo pelo trânsito da manhã, Ricardo repassava passagens do diário de Isabela na sua mente. A sua bravura em levar a gravidez adiante, a sua solidão ao enfrentar uma doença terminal, a sua esperança de que ele um dia perdoasse a sua escolha. As lágrimas turvavam a sua visão, mas uma nova determinação tomou forma dentro dele. Estacionando em frente à sua mansão, olhou para a estrutura imponente da qual outrora se orgulhava tanto. Hoje parecia fria. Nenhuma soma de dinheiro ou símbolo de sucesso o poderia confortar. Apenas duas pequenas almas lá dentro poderiam trazer-lhe o consolo de que precisava. A exaustão pesava sobre ele enquanto atravessava o limiar, mas por baixo da fadiga, um sentido de propósito ardia intensamente. Levou a caixa para o seu quarto, pousando-a gentilmente sobre uma mesa. Depois, dirigiu-se diretamente ao berçário. O sol estava apenas a começar a atingir o céu de laranja e rosa quando ele entrou nos corredores da mansão, outrora silenciosos, que agora pareciam mais quentes, de alguma forma transformados pela presença dos dois seres minúsculos que tinham virado o mundo de Ricardo do avesso. A Teresa encontrou-o à porta, a preocupação gravada nas suas feições. Elas acordaram há algumas horas e acabaram de voltar a dormir, sussurrou ela. Ricardo, estás bem? Sem falar, Ricardo moveu-se para os berços. Líria e Rosa dormiam pacificamente, os seus rostos delicados e calmos, inconscientes da tempestade que graçava no seu coração. Gentilmente, tocou na bochecha da Líria, depois na da Rosa. A ternura das suas pequenas feições quase o desfez. Desculpem, sussurrou ele, a voz a tremer. Desculpem por não ter estado aqui desde o início. Desculpem por a vossa mãe ter passado por tanto, sozinha. A culpa roía-o. Enquanto a Isabela enfrentara a angústia e inúmeras consultas médicas, ele continuara a sua vida, ignorante do sacrifício que ela estava a fazer. Como poderia ele alguma vez reparar isso? Deixando o berçário, Ricardo voltou para o seu escritório, colocando o diário de Isabela sobre a sua secretária. O espaço de trabalho outrora imaculado estava agora desarrumado com artigos de bebê. Biberões, cobertores, pequenos brinquedos. Pela primeira vez, a desarrumação não o incomodou. Parecia real. Parecia viva. Quando o amanhecer rompeu completamente, Ricardo sentou-se na sua cadeira, a olhar para o diário. A brevidade da vida, um conceito que raramente considerara na sua busca incessante pelo sucesso, agora pairava grande. A Isabela enfrentara a sua mortalidade com uma graça e um amor que ele mal conseguia conceber. O que significava ser pai? Verdadeiramente ser um. Não apenas um provedor, mas um progenitor genuíno. As respostas que ele antes assumira serem tão claras, dinheiro, estabilidade, oportunidades, pareciam agora inadequadas. Quando os primeiros raios de sol se derramaram sobre a sua secretária, Ricardo tomou uma decisão. Estava na hora de enfrentar não apenas a sua nova realidade, mas também o seu passado. Algumas horas mais tarde, encontrava-se na sala de estar da casa dos seus pais, o diário de Isabela a repousar no seu colo. A sua mãe, Maria, e o seu pai, José, observavam-no com preocupação. Ricardo, querido, começou a Maria,
Assustaste-nos ao apareceres sem avisar. Tenho algo para vos dizer, interrompeu Ricardo, a sua voz áspera de emoção. Sobre as minhas filhas, sobre a mãe delas. Nos minutos seguintes, Ricardo revelou a história de Isabela, o encontro em Lisboa, a gravidez inesperada, a sua doença terminal. Leu excertos do diário, a sua coragem, o seu amor, a sua decisão de o proteger do seu sofrimento. Quando terminou, o silêncio pesou na sala. Os olhos da Maria estavam marejados de lágrimas. O rosto habitualmente estoico do José mostrava um profundo conflito. — Oh, Ricardo! Disse finalmente a sua mãe, puxando-o para um abraço. — Que fardo terrível tens carregado sozinho. Ricardo deixou-se abraçar, sentindo-se como uma criança novamente. — Eu devia ter estado lá para ela, murmurou ele. Ela não devia ter enfrentado aquilo sozinha. O José, sempre a figura severa, surpreendeu-os a ambos quando falou, a sua voz embargada de emoção. — Filho, não podes mudar o passado. Mas podes honrar esta mulher corajosa, sendo o melhor pai possível para as tuas meninas. As palavras do seu pai atingiram-no profundamente. Essa era a verdade. Ele não podia reescrever o que acontecera, mas podia garantir que o sacrifício de Isabela não fora em vão. — Quero que conheçam as vossas netas, disse Ricardo baixinho. Quero que elas cresçam a saber sobre a sua mãe e a sua bravura. A Maria apertou-lhe a mão. — Adoraríamos, querido. Estamos aqui para ti, para o que precisares. Naquele momento, Ricardo sentiu uma mudança interior. A culpa esmagadora ainda persistia, mas começava a dar lugar a uma determinação renovada. Ele honraria a memória de Isabela, não apenas com palavras, mas em cada escolha que fizesse. Nos dias que se seguiram, Ricardo embarcou numa jornada de transformação pessoal. Reavaliou as suas prioridades, reavaliou as suas relações e, pela primeira vez em anos, permitiu-se ser verdadeiramente vulnerável. Numa tarde de sol, levou a Líria e a Rosa a um parque próximo. Sentado num banco, a observar outras famílias a brincar, Ricardo teve uma epifania. A vida não era sobre acumular riqueza ou poder. Era sobre conexão, amor e deixar um legado positivo. Inspirado pelo amor de Isabela pela arte, Ricardo começou a ver o mundo com novos olhos. Passava horas a descrever cores e formas às gêmeas, imaginando como a Isabela poderia ter feito o mesmo. Começou a visitar galerias de arte, na esperança de compreender a paixão que outrora iluminara os olhos de Isabela. De volta ao trabalho, Ricardo chocou toda a gente ao anunciar uma grande mudança. A empresa financiaria um programa substancial para a investigação de tratamentos para doenças terminais e para o apoio a famílias necessitadas. Era a sua maneira de honrar a Isabela, garantindo que outros não tivessem de enfrentar as suas lutas sozinhos. Tarde da noite, depois de as gêmeas estarem a dormir, Ricardo dava por si muitas vezes a folhear o diário de Isabela. Cada palavra lembrava-o do seu amor inabalável pelas suas filhas e da determinação feroz com que ela lutou para lhes dar vida. Cada leitura aproximava-o dela e fortalecia a sua determinação. Um mês após descobrir o diário de Isabela, Ricardo realizou uma pequena cerimônia no seu jardim. Amigos próximos, família e até alguns dos médicos que ajudaram a cuidar de Isabela reuniram-se ali. Sob um céu claro de verão, Ricardo partilhou a sua história, celebrando a sua vida e o legado que ela deixou. A Isabela ensinou-nos sobre o amor incondicional e sobre a coragem perante o impossível, disse Ricardo, a sua voz a tremer de emoção. Através da Líria e da Rosa, o seu espírito vive, e através das nossas ações podemos honrar o sacrifício que ela fez. No final da cerimônia, Ricardo plantou 2 mudas no jardim, uma para a Líria e outra para a Rosa. Ao lado delas, uma simples placa continha as palavras de Isabela. Às vezes, temos de nos perder para nos encontrarmos verdadeiramente. Quando os convidados começaram a partir, Ricardo ficou para trás, a observar o sol a mergulhar no horizonte. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil,
ser um pai solteiro, de luto por uma mulher que nunca chegou a conhecer verdadeiramente, a equilibrar as responsabilidades do negócio, tudo continuaria a desafiá-lo. Mas, pela primeira vez no que parecia uma eternidade, Ricardo sentia-se genuinamente vivo. Ele estivera perdido, sim, mas ao perder-se, estava a encontrar algo muito mais significativo. Com a Líria e a Rosa ao seu lado, carregando o espírito de Isabela, ele sentia-se pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Com um último olhar para as árvores recém-plantadas, Ricardo sussurrou: "Obrigado, Isabela, por tudo." Depois virou-se e dirigiu-se de volta para a casa onde as suas filhas o esperavam, pronto para abraçar a nova realidade e o novo homem em que se estava a tornar. O som de risadas infantis enchia os corredores outrora silenciosos da mansão Carvalho, um contraste gritante com o silêncio que antes reinava. Ricardo, sentado no chão do seu antigo escritório formal, agora uma área de brincar luminosa, sorriu enquanto a Líria e a Rosa, com quase 1 ano de idade, exploravam o seu arco-íris de brinquedos. Senhor Carvalho, a voz da Teresa interrompeu os seus pensamentos. A sua videoconferência com o conselho começa em 5 minutos. Ricardo acenou, levantando-se cuidadosamente para não derrubar a torre de blocos que ele e as meninas tinham construído. Obrigado, Teresa. Por favor, pede a Maria para ficar de olho nelas. A caminho do seu novo escritório, uma sala mais pequena no rés do chão, estrategicamente perto do quarto das gêmeas, Ricardo refletiu sobre as mudanças radicais na sua vida nos últimos meses. As indústrias Carvalho, outrora dedicadas de forma obstinada ao lucro e à expansão, tinham agora um propósito maior. Ricardo chocara o mundo empresarial ao anunciar a criação da Fundação Isabela, dedicada à investigação de ponta sobre o linfoma e ao apoio abrangente a famílias afetadas por doenças terminais. Minhas senhoras e meus senhores, começou Ricardo a reunião, a sua voz calma, mas resoluta. Os relatórios trimestrais mostram que o nosso novo foco não é apenas eticamente correto, mas financeiramente sólido. A Fundação Isabela arrecadou mais fundos do que o projetado, e o nosso programa de apoio a pais solteiros está a receber aclamação internacional. Os olhares céticos que costumavam dominar os rostos do seu conselho tinham sido substituídos por um respeito renovado. Ricardo Carvalho, outrora um tubarão impiedoso no mundo dos negócios, tornara-se um líder visionário, equilibrando o lucro com um propósito. Após a reunião, Ricardo conferenciou com a doutora Ana Paula, uma renomada oncologista que ele contratara para liderar os esforços de investigação da Fundação. Ricardo, os resultados preliminares são promissores, explicou a doutora Ana Paula, os olhos a brilhar de excitação. O tratamento experimental que estamos a desenvolver mostra uma taxa de resposta 30% superior aos protocolos atuais. Uma onda de emoções varreu Ricardo. Demasiado tarde para a Isabela, mas potencialmente transformador para milhares de outras pessoas. Continue o bom trabalho, Ana Paula, disse ele, a voz rouca de sentimento, sem olhar a despesas. Vamos fazer a diferença com o que a Isabela sonhou. Mais tarde, nesse dia, Ricardo visitou o recém-inaugurado Centro de Apoio Carvalho, um espaço acolhedor que oferecia ajuda emocional, legal e financeira a pais solteiros a lutar contra doenças graves. Percorrendo os corredores, observou grupos de apoio em sessão, crianças a brincar em áreas especialmente projetadas, voluntários a oferecer orientação. Este era o legado de Isabela tornado real, transformando a dor em propósito. Uma jovem mãe, com um bebê nos braços e olheiras escuras sob os olhos, aproximou-se dele timidamente. Senhor Carvalho, eu só queria agradecer. Este lugar, o que está a fazer, está a salvar vidas. Ricardo ofereceu um sorriso gentil, recordando as suas próprias noites sem dormir e momentos de desespero. Estamos todos juntos nisto, respondeu ele, colocando uma mão tranquilizadora no seu ombro. E prometo que continuaremos a expandir o nosso apoio. De volta à mansão, Ricardo encontrou a Líria e a Rosa à sua espera,
ansiosas. Era a hora da sua rotina noturna favorita, a hora da história antes de dormir. Aconchegando-se numa poltrona entre os seus berços, ele abriu um livro especial que ele próprio escrevera e ilustrara. A Artista Corajosa, uma versão infantil da história de Isabela. Era uma vez, começou ele suavemente, uma artista muito especial chamada Isabela. Ela via beleza em todo o lado e pintava o mundo com cores vivas. Enquanto lia, Ricardo observava a maravilha a iluminar os olhos das gêmeas. Eram demasiado novas para entender tudo, mas ele estava determinado a manter viva a memória da sua mãe, garantindo que elas crescessem a conhecer a sua coragem e o seu amor. Depois de as meninas adormecerem, Ricardo retirou-se para o seu quarto, exausto, mas realizado. Na sua mesa de cabeceira, ao lado de uma foto de Isabela, estava agora uma nova adição. Um retrato das gêmeas que ele pintara, inspirado nas descrições dos diários dela sobre como via a arte. Sentado na beira da cama, Ricardo refletiu sobre a jornada dos últimos meses. A dor de perder a Isabela ainda estava lá, uma companheira constante. Mas também estava o sentido de propósito que ele encontrara, honrando o seu sacrifício através de mudanças tangíveis e significativas. Pensou em como a sua noção de sucesso evoluíra. Outrora medida apenas por dólares e negócios, era agora quantificada por vidas impactadas, sorrisos restaurados e esperança reacendida. Pegando no seu tablet, Ricardo reviu os planos para a próxima iniciativa da Fundação Isabela. Um programa de bolsas de estudo para jovens artistas promissores de comunidades carenciadas. Era a sua maneira de celebrar a paixão de Isabela pela arte e garantir que outros pudessem expressar a sua criatividade. Enquanto afinava os detalhes do programa, deu por si a sorrir. Quase conseguia sentir a presença de Isabela, o seu entusiasmo por este projeto que misturava arte e impacto social. Nas primeiras horas da manhã, ele já não estava a trabalhar. Em vez disso, estava num pequeno ateliê de arte que montara, pincel na mão, a criar uma nova pintura. Ainda inacabada, retratava duas meninas a caminhar de mãos dadas em direção a um horizonte radiante. Atrás delas, como uma guardiã, estava a silhueta tênue e amorosa de uma mulher. Quando a primeira luz do amanhecer filtrou pela janela, Ricardo pousou o pincel. Em poucas horas, a Líria e a Rosa estariam acordadas, prontas para mais um dia de descoberta e amor. Ele estaria lá, presente em cada momento, alimentado pelo amor que a Isabela deixara para trás. Olhando para a pintura incompleta, Ricardo sentiu uma sensação de paz que não experimentava há anos. A sua vida fora reconstruída, recebera um novo significado, e embora os desafios permanecessem, ele tinha a certeza de que estava no caminho certo. Olhando para o retrato de Isabela, ele sussurrou: "Espero que estejas orgulhosa. Levaremos o teu legado adiante, um dia de cada vez." Com isso, preparou-se para mais um dia, não apenas como CEO ou filantropo, mas principalmente como pai, empenhado em criar um mundo melhor para as suas filhas e para todos aqueles que a Isabela gostaria de ter ajudado. O jardim da Mansão Carvalho estava vivo com celebração. Balões coloridos flutuavam na suave brisa de verão, e o ar estava cheio da tagarelice alegre de crianças e adultos. No centro, um grande bolo adornado com 6 velas esperava pelo grande momento. Ricardo Carvalho, agora com alguns fios de prata nas têmporas, observava a cena com um sorriso sereno. Tinham passado 5 anos desde a noite que mudou tudo. Papá, papá, a Líria e a Rosa correram na sua direção, os seus vestidos de festa a esvoaçar atrás delas. "Podemos abrir os presentes agora?" Ricardo agachou-se, reunindo-as num abraço. "Ainda não, minhas princesas. Temos uma tradição especial primeiro. Lembram-se?" As gêmeas acenaram, os olhos a brilhar de antecipação. Ricardo guiou-as para um canto tranquilo do jardim, onde 3 cadeiras estavam à sombra de uma árvore robusta, as mesmas árvores que ele plantara em memória de Isabela anos antes. "Hoje", começou Ricardo, a sua voz gentil mas firme, "quero contar-vos mais sobre a vossa mãe, a Isabela."
As meninas acomodaram-se, uma de cada lado dele. Ricardo abriu um álbum de fotos que compilara cuidadosamente ao longo dos anos. Instantâneos de Isabela que conseguira colecionar. Mais pinturas e esboços inspirados nas histórias que descobrira. A vossa mãe era a pessoa mais corajosa que já conheci, continuou Ricardo, virando as páginas lentamente. Ela amava a arte e via beleza em todo o lado por onde passava. Como nós, exclamou a Rosa, orgulhosa, já a mostrar uma paixão precoce pela pintura. Ricardo sorriu, acariciando o seu cabelo. Exatamente como tu. E ela amava-vos mais do que qualquer coisa no mundo. Tanto que... Ele fez uma pausa, escolhendo as suas palavras com cuidado. Como explicar o sacrifício de Isabela a crianças de 6 anos? Ela estava muito doente, continuou ele, gentilmente, mas decidiu trazer-vos ao mundo de qualquer maneira, mesmo que isso significasse que ela não podia ficar aqui conosco. A Líria, sempre a mais sensível das duas, franziu o sobrolho. Ela não queria ficar conosco? Oh, querida, disse Ricardo, abraçando-a com força. Ela queria isso mais do que qualquer coisa. Mas, às vezes, amar significa tomar decisões muito difíceis. A vossa mãe escolheu dar-vos a ambas a oportunidade de viver e crescer, de serem as meninas maravilhosas que são hoje. As gêmeas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo as suas palavras. Depois, a Rosa falou, a sua pequena voz determinada. Então, temos de viver bem, certo, papá? Para deixar a mamã orgulhosa. Lágrimas picaram os olhos de Ricardo. Sim, meu amor, é exatamente isso. Passaram mais alguns minutos a ver o álbum, com Ricardo a partilhar histórias e memórias. Quando terminaram, as meninas abraçaram-no com força antes de correrem de volta para a festa, as suas jovens mentes já focadas na diversão. Ricardo observou-as a ir, o seu coração a transbordar de amor e gratidão. A dor de perder a Isabela nunca desapareceria por completo, mas evoluíra para algo significativo, algo que lhe dava propósito. Voltando à festa, Ricardo foi recebido pela doutora Ana Paula, agora diretora da Fundação Isabela. Ricardo, disse ela com um sorriso excitado, acabei de receber a notícia. O nosso novo tratamento foi aprovado. Estamos prontos para iniciar ensaios clínicos em larga escala. O anúncio atingiu Ricardo como uma onda de alegria. Após anos de investigação incansável e investimento, estavam no limiar de um avanço que poderia salvar inúmeras vidas. Isso é incrível, Ana Paula, respondeu ele, a voz embargada de emoção. A Isabela estaria tão orgulhosa. Enquanto a festa continuava à sua volta, Ricardo deu por si a refletir sobre os últimos 5 anos. A Fundação Isabela tornara-se uma força formidável na investigação médica e no apoio humanitário. O seu programa para a paz a enfrentar doenças terminais assistia agora famílias por todo o país. As indústrias Carvalho, sob a sua nova liderança focada na responsabilidade social, estavam mais fortes do que nunca. Ricardo provara que o sucesso nos negócios podia ser equilibrado com um propósito maior. Mas o seu maior triunfo estava mesmo à sua frente, na forma da Líria e da Rosa. Eram o centro do seu universo, a sua razão para lutar por mais compaixão e compreensão. Cada dia com elas era uma nova aventura, um lembrete constante do amor e do sacrifício de Isabela. Equilibrar tudo nem sempre era fácil. Havia noites em que Ricardo se sentia sobrecarregado, dividido entre as exigências da sua carreira, da filantropia e da paternidade. Mas nesses momentos ele lembrava-se das palavras de Isabela. O amor é a força mais poderosa que existe. Guia-nos, sustenta-nos e dá-nos a coragem para enfrentar o impossível. Quando o sol começou a pôr-se, banhando o jardim num brilho dourado, era hora de acender as velas. Ricardo acendeu-as, sorrindo para os rostos excitados da Líria e da Rosa. Peçam um desejo, minhas queridas, sussurrou ele. Enquanto todos cantavam os parabéns a você, as meninas fecharam os olhos com força, em concentração, antes de soprarem as velas juntas. Os aplausos irromperam, mas Ricardo mal os ouviu por cima da torrente de amor no seu coração. Mais tarde,
Depois de a festa ter terminado e as meninas estarem na cama, exaustas mas felizes, Ricardo vagueou de volta para o exterior. Caminhou até as árvores que plantara anos antes, agora altas e fortes. "Olá, Isabela", disse ele baixinho, olhando para as folhas a sussurrar. "As nossas meninas estão a crescer tão depressa. Estarias tão orgulhosa delas. Tem o teu espírito, a tua bondade, a tua criatividade." Ele respirou fundo, o ar suave da noite a encher os seus pulmões. "Às vezes, ainda dói não te ter aqui. Mas depois vejo tudo o que o teu amor tornou possível. As nossas filhas, a fundação, as vidas que estamos a tocar. E sei que estás conosco, de alguma forma." Uma brisa suave agitou as folhas, sussurrando em resposta. Ricardo sorriu, uma paz profunda a instalar-se sobre ele. "Obrigado", murmurou ele, "por tudo." Voltando para dentro, Ricardo parou à porta do quarto das meninas. Líria e Rosa dormiam profundamente, os seus rostos pacíficos iluminados pelo brilho suave de uma luz de presença. Naquele momento, ao observar as suas filhas, Ricardo sentiu uma certeza absoluta. A tragédia que se abatera sobre ele 5 anos antes transformara-se em algo belo e profundo. O amor de Isabela, o seu sacrifício, abrira o caminho para uma vida cheia de propósito e alegria. Com o coração cheio de gratidão e esperança, Ricardo fechou suavemente a porta. O futuro parecia brilhante, repleto de possibilidades, e ele estava pronto para o enfrentar, juntamente com a Líria e a Rosa, levando o legado de amor e coragem de Isabela avante a cada passo do caminho.